pessoal, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma vez agradecendo por esta oportunidade. Estamos continuando o nosso pequeno estudo do Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade então na data de hoje e que possamos estar gratos, felizes por estarmos compartilhando alguns momentos do estudo da doutrina espírita, tão importante para muitos de nós, para não dizer todos, mesmo que não se tornem espíritas, pois esse não é o objetivo, se tornar espírita, trabalhador, mas sim tomar conhecimento dessa doutrina, das leis que regem o universo através da visão dos espíritos superiores, nos colocará com certeza em condições de sermos pessoas melhores e compreendermos melhor o que acontece conosco e no nosso planeta. Agradecendo mais uma vez ao Pai, a Jesus, aos amigos espirituais, vamos dar continuidade lá no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. A questão que nós vamos iniciar, continuação, é a 970. Bom dia a todos que estarão daqui a pouquinho passando aqui pelo Facebook, os que estarão mais tarde lá no YouTube. Agradeço a todos e que possamos continuar compartilhando as nossas... Não é mais live, né? É mini live, mas é de suma importância para todos, que realmente se preocupam em conhecer-se melhor. Então, a questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrente de tudo o que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Querer e não poder. A inveja, a raiva, ciúme, ódio, o querer, não conseguir alcançar, não conseguir tocar, não conseguir ter aquele prazer. Então, de acordo com a inferioridade dos espíritos, tudo isso para eles é o seu sofrimento. Não conseguir aquilo que querem. Por isso que a gente tem que aprender a ser feliz com o que tem, procurar melhorar as nossas condições, agradecer quando consegue e ser feliz quando não consegue, aproveitando os meios que nós possuímos. Porque nem todos conseguem aquilo que pensam. Se você ficar remoendo, eu não consegui, eu queria tanto, eu precisava tanto, aí você iniciou um sofrimento voluntário, ou seja, não precisaria sofrer tanto. Por isso que a gente tem que aprender a trabalhar os nossos sentimentos e não sofrermos com aquilo que a gente não consegue conquistar, para não ficarmos já por antecipação sentindo o sofrimento dos espíritos inferiores. Então, querer aquilo que não pode não conquistar já faz parte do sofrimento deles. Bom dia, Vilma, te acordei mais cedo hoje. Bom dia. Obrigado por estar aí, colocando a sua audiência. É muito importante ter pelo menos alguém que se preocupa em colocar aqui o seu nome aí, os cachorrinhos, para a gente poder começar nosso dia mais animado. A questão 971. A próxima questão, 971, fala o seguinte:
A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Ela é sempre boa por parte dos bons espíritos, é claro, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Ou seja, a influência espiritual continua lá entre eles. Os bons querem influenciar os inferiores para poderem se melhorar, e os inferiores querem continuar influenciando os inferiores para continuarem inferiores. Interessante, né? O domínio quer sempre prevalecer, ou seja, a sensação de estar querendo dominar, mandar, não é exclusivo de encarnado, não. Espíritos também, e continuam assim até poder despertar e ver que não é por aí o caminho. Acabam se atrapalhando mais do que pensam, porque acham que vão só prejudicar um, prejudicar outro, mas vão ganhar obediência, importância, vão ganhar influência, vão ganhar poder. Na verdade, já estão se perdendo cada vez mais. Então, eles continuam querendo influenciar também negativamente os espíritos que estão lá entre eles. Complicado, né? Questão 971A. Então, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais, dependendo da evolução do espírito. É claro que o homem encarnado está mergulhado na matéria, é mais suscetível a ser influenciado pelos espíritos inferiores, se ele ainda estiver sendo dominado pelas paixões. À medida que o homem vai controlando as suas paixões, vai deixando de ser dominado pela matéria, a sua influência vai ser menor dos espíritos inferiores, porque ele vai conseguir já ser senhor de si. Ele vai viver um mundo sem ser escravo do mundo. Questão 972. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõem do auxílio das paixões, ou seja, estão desencarnados? Como é que consegue ainda, que meio que ele consegue fazer para tentar os outros espíritos? Resposta: se as paixões não existem materialmente, lá para eles, né? Existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possam excitar. Tá vendo como aqui é o negócio? Pensamento, vontade, desejo, não pode colocar isso em prática materialmente, mas o seu pensamento lá, a sua vontade, os espíritos ainda dominadores, ligados ainda à inferioridade, acabam arrastando os outros espíritos que estão lá também, nesse nível de atrasados, e acabam dominando-os de alguma forma. Não é verdade? Então temos que pensar bem nesse ponto, para a gente não ficar sendo escravo de ninguém, nem das paixões, nem de outros espíritos, e nem de outros encarnados. Sim senhor. 972A. Mas para que servem essas paixões se lhes falta o objeto real? Ou seja, para que servem as paixões para os espíritos encarnados se lhes falta o objeto real, ou seja, a matéria? Assim é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que inveja e de que não pode gozar. É um inferno para eles, né? Ver e não poder
É complicado, mas assim que eles são torturados pelos próprios espíritos inferiores. O inferno em particular que eles escolheram, não é verdade? Questão 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? Olha lá a resposta. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldade em vos dar uma ideia, mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Ou seja, tiveram aqui na Terra uma cultura religiosa dizendo para eles: errou, você está eternamente no inferno, condenado, não tem mais jeito, vai sofrer eternamente. Então esse pensamento de eternidade das penas é para eles o maior sofrimento. Por isso o esclarecimento dado pelas doutrinas espiritualistas, pelo Espiritismo, é que nos coloca em condições de sofrermos e repararmos nosso erro para sairmos desse ciclo de acharmos que estaremos ali sofrendo eternamente as consequências de nossos erros. Portanto, as penas eternas que são colocadas ainda como ensinamento para muitos irmãos aqui na Terra, serão responsáveis pelo sofrimento maior que o espírito pode ter a sensação de que vai estar ali para sempre, sempre sofrendo. Por isso que nós temos que dar graças a Deus ao nosso pequenino conhecimento da espiritualidade, que nos mostra que não é assim. Desde que nós consigamos nos arrepender, estaremos ali preparando um caminho para reparar o erro e deixando de sofrer dessa forma tão absurda. O comentário da questão 973 de Kardec diz assim: o homem tem das penas e dos gozos futuros, o homem tem das penas e dos gozos da alma após a morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se desprende da matéria. Compreende as coisas de maneira mais racional e deixa de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que não agem fora da matéria. Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos, nem que não seja punida pelas suas faltas. As comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Colocam sob nossos olhos as vicissitudes da vida do além-túmulo, mas ao mesmo tempo nos apresentam como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena. Embora destituídas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, nem por isso são menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode dizer-se de maneira geral, cada um é punido naquilo em que pecou. Assim, é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos seres que lhes são caros, etc. Ou seja, cada um vai estar ali sofrendo aquilo que realmente o faz temer, que o sente aquela dor no peito, aquela sensação de impotência, ou seja, de acordo com a consciência de cada um, ele mesmo vai criar a sua punição. É verdade. Então Deus não pune, Deus não castiga. Nós nos castigamos porque reconhecemos que erramos
e acabamos ficando ali um certo tempo até entendermos que mesmo tendo errado, temos direito à reparação do erro e sair desse looping de sofrimento. Ficar sempre sofrendo, sofrendo. Não tem essa necessidade. Despertar, reparar o erro e sair desse sofrimento, que ele não tem necessidade de se prolongar. 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras, tomada como realidade. 974A. Mas esse temor não pode ter um bom resultado? O medo do inferno pode ter um bom resultado? Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde, produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. O homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela comparação mais enérgica que a do fogo, pois este é para ele o tipo de suplício mais cruel e o símbolo de ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta às mais antigas, à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos antigos. É ainda por isso que, na sua linguagem figurada, ele diz: o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúmes, etc. Daí que vem a origem do fogo eterno, né? Lá dos primórdios da antiguidade. Uma comparação com a dor de uma forma intensa, então foi feita a comparação com o fogo. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e é isso que os tortura, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. É por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois cada existência poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas que poderão expiar suas culpas, porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Ficou mais complicado agora, hein? O espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então sofre mais ainda, porque compreende quanto é culpado. Para ele, não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. Comentário de Kardec: o espírito na erraticidade abrange, na sua visão, de um lado, todas as suas existências passadas, e do outro, o futuro prometido, compreendendo o que lhe falta para atingi-lo. Como um viajante que chegou ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e o que falta para chegar ao seu destino. Só voltando um pouquinho aqui na parte anterior, olha só que interessante. Ele se vê culpado por todo o mal que aconteceu devido a ele não ter feito um bem. Deixou de fazer um bem para alguma situação, alguma pessoa, e todo o mal decorrente da sua omissão, ele também vai perceber que foi culpado. Olha só que interessante. Vamos até reler com bastante calma, só esse trechinho para terminar. É então que o espírito escolhe as provas que poderão expiar as suas culpas, porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que fez, ou do qual foi causador involuntário. Não teve intenção, mas causou o mal. No fundo,
Ele pode ser até amenizado, mas ele vai saber que foi ele que causou aquele mal. Por exemplo, você não sabe que é uma granada e tira o pino da granada para palitar os dentes. E joga a granada para trás e ela explode e mata um monte de gente. Você não sabia que aquilo é uma granada, não sabia que ia explodir, causou involuntariamente um mal, um grande mal. Pode ser até perdoado, assim, mais ou menos, né? Mas quando você despertar sua consciência, vai perceber que você foi o causador daquele mal. Mal involuntário, brincadeira, né? É muito mais embaixo do que a gente imagina. Por todo o bem que tendo podido fazer, não fez. Vai pedir provas para poder pagar por todo o bem que ele podia ter feito e não fez. E agora, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. Gente, é muito mais do que não fazer o mal. Então vamos prestar mais atenção em nossa caminhada, procurar não sermos omissos, procurarmos fazer o maior bem que pudermos fazer, e mesmo quando a gente não sabe de alguma coisa, não vamos fazendo qualquer coisa assim, eu fui sem querer, querendo, eu acabei prejudicando as pessoas, não sabia. Então vamos nos informar, vamos estudar, vamos perguntar, vamos ter paciência para tentar errar menos. Quanto menos errarmos, voluntária ou involuntariamente, menos arrependimento teremos que passar lá no futuro e como consequência disso, estaremos nos aproximando de uma forma mais rápida, né, da nossa tão sonhada evolução. Um grande abraço para todos. Nós paramos hoje na 975 e no próximo vídeo a gente vai continuar na questão 976, ainda falando das penas e gozos futuros. Um grande abraço, fiquem com Jesus e até a próxima oportunidade. Que assim seja.